Com carinho que recebo a todos, né? E quero dizer que é um momento atípico na minha vida, é um momento decisivo, difícil, mas que eu me propus a isso quando eu concorri a vice-prefeito. Então a minha presença aqui se dá por uma forma legal, pela legalidade perante a eleição. A Constituição me deu o direito e a obrigação de substituir então o senhor prefeito municipal, e é nesse formato que eu fico. Por que dessa vez está sendo diferente? Das outras vezes a gente vinha numa situação de normalidade. Então a gente era uma continuidade por alguns dias, né, para que a gente cumprisse uma certa tabela e pudesse tudo andar igual. A minha presença agora, ela tem uma diferença. O Dr. Clayton sai então por um tratamento de saúde. Ele diminuiu 20 quilos, ele perdeu 20 quilos nos últimos tempos. Ele tem o processo de impedimento, que os senhores sabem, já discutiram sobre isso, que ele tem que se defender. Então ele tem hoje um afastamento por 30 dias e dali para frente o destino e a Câmara de Vereadores e a defesa deles vão dizer como é que vai andar. Mas há uma necessidade de algumas mudanças e então eu vou alencar algumas delas. Outras ocorrerão nas próximas semanas. Por que a faço? Porque acho que há uma necessidade de uma adaptação ao momento que a gente está vivendo. Muito bem. A primeira das mudanças que a gente fez aqui, que já apareceu no Diário Oficial de ontem, e que vai ter alguns desdobramentos um pouco mais para frente, é a troca da Procuradoria, em especial do setor jurídico, né? A gente trocou pessoas que cuidavam da maior parte dos processos e estamos arrumando com pessoas que a gente já tinha, com alguns funcionários de carreira de muitos anos, que conhecem muito sobre isso aqui, e reorganizamos com pessoas que a gente já tinha. Então, nós não vamos mais preencher o cargo de procurador e de subprocurador nos próximos tempos. Se depender de mim, se permanecer, não preencho mais esses cargos e reorganizamos dessa forma. Não teria mais o cargo de procurador-geral do município? A princípios não vamos mais preencher. Vamos esperar como é que se desenrola daí para frente. Estamos fazendo... Depois, no final, eu abro para a gente dar uma proseada, tá? Então, vou pela ordem aqui, por gentileza. Estamos fazendo um realinhamento dos contratos. Estamos examinando alguns contratos que tinham um cuidado especial de uma determinada equipe. Estamos examinando todos, paramos com alguns. Eu determinei, então, que parem alguns contratos, para que a gente possa reavaliar, para saber se esse momento a gente precisa, mas em especial dois contratos grandes, que é a plataforma, que o Dr. Cláudio já tinha interrompido e ele determinou, antes de sair, uma auditoria para levantar possíveis falhas, e também o Tribunal de Contas também já tinha, então, determinado que parasse. Então, essa plataforma é de nossa intenção de buscar nela o cancelamento total e, se possível, né, vamos ver juridicamente, porque tudo a gente não pode ser no achismo, mas, se possível, o ressarcimento total desses valores para o município. Para isso nos implica uma série de coisas, né? Nós temos uma outra plataforma que nos serve, que vence em seguida. A gente tem que achar uma solução aí para que a gente possa ou prorrogar a outra ou fazer uma nova licitação. Enfim, tem um imbróglio jurídico aí que a gente tem que desenvolver, mas a nossa energia é para solucionar isso. Isso causou um conflito social e nos incomoda também. Estamos trabalhando muito em cima disso. O segundo contrato grande que nós nos debruçamos é o contrato do cercamento eletrônico. Paramos, determinei que pare, para que a gente estude o que nós compramos, quanto já pagamos, o que já está instalado, e é de nossa vontade. E eu quero dizer, quando eu falo de nossa vontade, eu sou uma construção coletiva. Eu não sou eu sou nós. E nessa construção coletiva a gente decidiu que o nosso projeto de cercamento não terá multas e que nós vamos trabalhar juridicamente para modificá-lo, se não for possível, né, se já tem uma parte instalada, que a gente trabalhe para modificar. Esses dois projetos incomodou muito a comunidade e eu respeito a comunidade. Eu entendo que ninguém está sozinho. Nós somos nós.
terceiro item importante que gostaria de falar para os senhores: quero e tenho total respeito pela Câmara de Vereadores. Não importa o jeito que o vereador pensa, ele representa uma parcela da sociedade. Ele representa pessoas que pensam que nem ele. E o poder no nosso município, poder no nosso país, ele é instituído num tripé: executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele permanece e ele tem a obrigação de pedir permissão aos outros poderes. E ele é fiscalizado a todo momento, por todos, inclusive pela sociedade. Então, respeito total à Câmara de Vereadores, a qual eu fui presidente por 2 vezes, tive a honra de ser. Os vereadores aqui não esperarão, não marcam horas, de qualquer partido, qualquer um deles tem acesso total, irrestrito e livre a qualquer momento com a gente, né? E pode reivindicar direto para a gente, aqui não vai ter qualquer preocupação quanto a isso. Quero, como quarto item, que é importante, quero dizer que o Observatório Social, ele terá total liberdade em todos os atos enquanto eu estiver aqui. Todo e qualquer ato do Observatório Social, ele é, na verdade, uma auditoria externa, gratuita. Né? Nós queremos que o Observatório Social tenha liberdade, busque aquilo que for necessário. Claro que ele terá que se reportar ao setor jurídico, ao procurador atual que a gente está colocando, para que possa então ver o que pode ou não pode. Mas de qualquer forma, da minha parte, não tem qualquer preocupação, até mesmo porque nós não vamos inventar nada nesse período. Nós vamos concluir, nós temos um volume de obras gigantesco para concluir, que eu falo logo em seguida. Então, o Observatório Social é sim bem-vindo, vou visitá-los agora nos próximos dias, vamos conversar e abrimos as portas para essa etapa. Hospital São Carlos. Hospital São Carlos, nós vamos também fazer uma visita agora para buscar melhorar ainda mais o relacionamento. O Hospital São Carlos é uma instituição particular que o maior acionista é o município. Né? Hoje 1.130.000 e poucos por mês vai daqui para lá. Né? Dinheiro público está em torno de 2 milhões e pouco, porque tem governo federal, governo do estado e o município. E o hospital atende planos de saúde, atende particular e atende uma região inteira, mas nós temos uma preocupação muito grande. O hospital é nosso e o hospital nós temos que cuidar com carinho e nós precisamos nos entender. Nós precisamos conversar abertamente, sem briga, né, e ter um relacionamento bom. Então vou buscar isso, vou ver o que a gente tem para colaborar, o que a gente tem para colocar a mais. Então nos próximos dias a gente vai estar definindo, já tem uma equipe voltada estudando para isso. Muito bem. Como sexto ponto, e eu coloquei alguns números para mim não me perder, então fiz uma bula aqui, né? Como sexto ponto, nós vamos dar ocupação à UPA agora na próxima semana. Estive lá hoje vistoriando, é um prédio lindíssimo, mas nós vamos abrir lá o CES, que é o Centro de Saúde Especializada, onde vai ter ginecologista, onde vai ter cardiologista, onde vai ter proctologista, enfim, essas especialidades vão estar lá na UPA. O lugar é confortável, é grande, é lindo. Nós vamos colocar lá o SAMU nas próximas semanas também. E depois nós temos os projetos aí das farmácias, farmácia popular, farmácia solidária e essas outras farmácias, que daí um pouquinho mais para frente a gente vai organizando. O prédio está bonito, eu estive olhando, tem 2 ou 3 pequenas infiltrações, precisa de um ajardinamento, que agora nos próximos dias a gente vai dar. E a próxima semana, de preferência, né, nos próximos dias, a gente já vai estar ocupando aquele lugar e divulgando para os senhores isso. Muito bem. Quero me dedicar com muita intensidade às obras. Nós temos 70 obras em andamento. Tem muitas sendo com o projeto pronto, muitas esperando a captação e 70 em andamento. Então, essas obras, agora na próxima semana, eu mandei planilhar e pedir então para a nossa equipe fazer um trabalho de audiovisual, que nós vamos marcar um dia, vocês serão convidados, toda a sociedade será convidada através das suas instituições, a Câmara de Vereadores, as associações, enfim,
e nós vamos apresentar obra por obra, etapa por etapa, tudo o que está acontecendo e vamos discutir. Alguma coisa ainda é passível de mudança, mas nós vamos clarear tudo o que está acontecendo aqui dentro. Então, na próxima semana a gente vai fazer. É de nossa vontade não parar nada. O nosso município não tem culpa de coisa alguma. Nós temos muitas obras, nós somos um município muito próspero, nós somos um município que paga todo o transporte escolar, que bota tudo quanto é criança em creche, que tem creche em abundância, que é limpo, que é bonito, que tem muita indústria, que tem uma agricultura farta. Nós não podemos parar. O município é maior que todos nós somos passageiros, né? Eu coloquei essa mesa aqui, que é a mesa de antigos prefeitos, porque eu quero essa aura, eu quero essa coisa boa de quem construiu, de quem fez, de quem trabalhou nessa terra todos os dias. E eu trouxe, eu achei que casou, ficou bonito o ambiente, e não gosto muito de ficar aqui atrás, né? Eu sou um homem mais da frente, eu sempre fui do chão, eu sempre fui baldrame, não cunheira, e eu gosto da frente, mas hoje estou aqui a pedido dos senhores, né, para que a gente possa falar. Então quero dizer que eu vou me dedicar muito às obras, a gente vai apresentar para vocês agora e para toda a sociedade nos próximos dias. Quero pedir paz, pedir que nos ajude, pedir paz, dizer que o nosso município é o mais importante. Essa é a minha função. Eu estou aqui para nós fazer a transição boa de 2020 para os próximos anos. Estou aqui em paz, precisamos distensionar, precisamos dar um outro foco às nossas discussões, precisamos olhar para aquilo que é importante. Eu não estou sozinho, eu sou muito, e eu sou uma construção coletiva. Era isso, e eu quero só mais um aviso, então, que não está muito nesse formato, mas que é importante. A gente tomou uma decisão agora. Nós estamos montando um comitê de monitoramento do coronavírus. Ele tornou-se uma pandemia. Nós estamos montando um comitê permanente que vai estar junto a todas as instituições que juntam gente, restaurantes, bares, ônibus, hotéis, tudo. Nós vamos monitorar e nós vamos passar uma informação diária, num determinado horário que nós vamos, a partir de amanhã, definir. Nós vamos ter uma informação diária, nós vamos divulgar a condição do nosso município e o que está acontecendo no nosso município sobre o coronavírus. Todos os dias, os senhores terão informação todos os dias. Nós teremos cartazes nas paradas de ônibus, nos ônibus e em todas essas instituições, todos os dias dizendo como é que está. Se nós tiver 3 casos suspeitos, nós vamos botar que está suspeito. Se nós tiver alguma coisa, nós vamos colocar o tempo inteiro informação. Então, a partir da próxima semana, nós estamos montando um comitê hoje. A partir da próxima semana nós vamos ter um monitoramento diário e vai ter o horário da divulgação do que está acontecendo. E eu vou sentar para frente agora, Leandro, para a gente conversar um pouco mais de perto e eu me sinto melhor, por gentileza, né? Cargo de procurador, a princípio, não seria ocupado, né? Com relação aí à chefia de gabinete, comunicação, também houve exonerações na data de ontem. Tu já tem alguma data prevista, nomes que podem ser divulgados que vão ocupar esses cargos? Eu entendo que Farroupilha tem as pessoas para cuidar de Farroupilha, né? Eu entendo que a nossa gente tem capacidade para fazer isso aí. Então, a minha imprensa, eu tenho gente aqui, tá os meus colegas aqui comigo trabalhando, e eles têm conhecimento e têm formação e têm tudo, não preciso de ninguém. Eu agradeço as pessoas que estavam aqui, a gente é grato, mas é uma forma de pensar, não vai ser colocado ninguém mais, não. Também na chefia de gabinete? A equipe que tem, a gente... Chefia de gabinete ainda não sei bem certo, a princípio não vou necessitar, mas a gente vê um pouquinho mais para frente. Hoje é o 2º dia oficialmente, embora eu fosse vice-prefeito por muitos anos, né? Eu sou um vice-prefeito, assumi muitas vezes, mas agora numa condição um pouquinho diferente. Mas como fica sem PGM, prefeito? O senhor vai... Como vai ser o seu assessoramento jurídico? O município tem o seu procurador concursado. Nós temos equipes, nós temos profissionais permanentes, nós temos uma equipe que ficou, que tranquilamente já está trabalhando muito.
A gente já fez, eu vi que tu chegou um pouquinho depois, a gente agradeceu algumas pessoas que estavam aqui, nós reorganizamos os contratos já com essa equipe nova, que é uma equipe da gente, é uma equipe que é permanente, né, do nosso município, e paramos alguns contratos, paramos 2 em especial que é a plataforma, que já tinha todas aquelas deliberações, mas agora estamos num processo jurídico para verificar como fica, e a intenção é a gente que eles devolvam tudo para a gente. E paramos o cercamento eletrônico para saber o que a gente pagou, o que tem instalado, o que é possível, mas ela não vai funcionar com multas. Nós vamos fazer com que ela tenha um outro formato. Então estamos estudando isso, ainda não está bem definido, mas paramos muitos outros contratos. Aí a gente, alguns que tem divulgação, outros nem tanto. Bom, então em relação ao cercamento eletrônico, vocês vão continuar com o projeto. O que se retira a princípio é a possibilidade de multas, ou está indefinido também? Paramos para estudar, paramos para entender, paramos para aprimorar se for necessário. Não vejo como um problema, se tu imaginar que o cercamento eletrônico na maior parte da cidade ele diminuiu 40%, 50% o roubo de carros, que é um dos índices, né? Então Porto Alegre é um exemplo disso, 40% do roubo de carro diminuiu, porque qualquer coisa que entrar errado, qualquer placa que entrar errado, apita lá nas polícias, né? Então acaba vendo. Mas eu penso que tem coisas que dá para aprimorar, e eu não vejo com maus olhos o cercamento eletrônico, eu vejo que multar também não é uma coisa necessária. Outro contrato que o senhor suspendeu é em relação à instalação de internet de alta velocidade, né, para as escolas. Eu não queria entrar dos pormenores desses contratos, com o tempo eu vou poder fazer isso. O que a gente parou? Todos têm esse objetivo de estudar melhor? De estudar melhor, de entender o que está acontecendo, de entender o que estamos comprando. Tu vai me dizer assim, mas tu não era da administração? Sim, mas nem tudo passava por mim, tinha coisas que não passavam. O setor jurídico que está hoje, a maior parte das coisas não passou por eles, ela era específica de um grupo, e esse grupo gerenciava isso. Então, baseado nisso, nós estamos preocupados com algumas coisas, e não é com erros não, é com acertar mais. O senhor então vai ficar com o assessoramento dos procuradores que são servidores de carreira? Sim. E alguns outros profissionais que já tinham sido convidados pela administração, que já estão aqui. Tem uma equipe completa, não precisa de nenhum mais. Então não vai exigir, não vou ter mais a figura do procurador convidado como cargo de confiança, não vou ter pelo menos o período em que eu estiver aqui, né, minha filha? Porque sabe que é temporário, a gente nunca sabe. Mas enquanto eu estiver aqui, o procurador, o vice-procurador, essas figuras aí não existirão, porque não tem necessidade. Pedroso, dentro dessa organização, do alinhamento da tua equipe, haverá mudanças no secretariado? O secretariado que está aí permanece? Mudanças pontuais? Tem algumas secretarias que estavam com interinos? Como é que vai ser essa organização? Nós temos o secretariado que vai concorrer, os que serão candidatos, agora dia 31 eles serão, né, eles saem do governo. Então isso não é aqui, isso aí é em todos os municípios, né? Então eu não tenho problema com o secretariado que está, eu não tenho problema com a nossa equipe é uma equipe extremamente trabalhadora, os nossos secretários são trabalhadores. Eu vou esperar o dia 31, afinal de contas falta 20 e poucos dias, e com a saída dos secretários a gente vai dar uma reformulada, sim, e sempre com gente da própria equipe, próximo, que tenha o mesmo andamento, que nós não podemos parar. O volume de obras que a gente tem, o volume de coisas que a gente tem para concluir é muito grande, então nós não temos tempo de parar, nós temos que entrar, dirigir esse ônibus correndo. Por enquanto fica toda a mesma equipe? A princípio sim, até o dia 31. Do dia 31 haverá mudanças naturais, mas vamos escolher próximo ao grupo ali para a gente poder não parar, não interromper nada. A sua prioridade é ter nomes de Farroupilha no secretariado municipal a partir dessa mudança? Eu não sou bairrista a esse ponto, mas eu acho que na nossa aldeia tem gente suficiente para fazer tudo, né? Se nós puder valorizar aquele que está mais próximo, que vive aqui, eu penso ser melhor, sim. Mas não é uma regra única, né? Então, nesse sentido, eu digo que eu quero sempre o que estiver mais perto, né? O que entende mais, o que conhece mais a gente. Desculpa voltar a essa questão do procurador-geral, só para eu entender. O senhor não vai ter ninguém como procurador-geral, só a equipe de procuradores, não vai ter uma figura de FG, nada disso?
Não. Enquanto eu estiver aqui, não tem. Prefeito, aqui deve essa mudança do CES para a UPA, essa busca também dessa parceria do SAMU também na UPA, já estava em projeto com o prefeito Beto Gonçalves ou isso partiu do senhor? A UPA teve muitos projetos. O que aconteceu com a UPA? A UPA, quando a gente entrou, a UPA estava programada para ser naquele pequeno espaço atrás do Hospital São Carlos. Ela, na sua concepção do governo, o projeto quando veio era para ser plano. Ali estava num projeto alto. A gente chegou e parte do dinheiro já tinha sido gasto. Parte do dinheiro que tinha vindo do governo federal tinha sido gasto em outras compras, em outras coisas, acho que para o próprio hospital. Então ali não era viável, então, executar. Nós tivemos que procurar um novo lugar. A gente achou lá e executou ela toda. Quando nós terminamos ela, terminou o programa do governo federal. Terminou. E nós ficamos com aquele prédio preso. Ele tinha dinheiro do governo federal, tinha dinheiro do município, tinha dinheiro do governo do estado. E a gente ficou com aquilo preso. Nós tivemos que entrar na justiça, nós tivemos que passar por processo. Nós ficamos 3 anos com ele parado, sem poder utilizar. Sem poder utilizar, porque o projeto de UPA, ele foi extinto no país. Ele foi extinto no país. Então havia necessidade de dar outras ocupações. O Dr. Clayton é um médico, então ele sempre planejou algumas coisas, algumas que não deram certo, outras que vinha. Eu quero fazer uma ocupação mais rápida. Eu acho que ele parado, eu posso dar uma ocupação melhor. Então o centro de especialidade ali vai trazer mais para o centro da cidade. Nós vamos ter uma condição ali, tem um estacionamento fácil, uma chegada, uma saída muito boa pelos 2 lados, né? Um lugar muito bonito, está todo asfaltado. Eu vou fazer uma limpeza, eu estive lá hoje, é só limpeza. Alguns equipamentos que estão lá vão ir mais para trás. É muito grande aquilo lá, é muito grande, é uma UPA enorme. As entradas e saídas de ambulância são tudo por baixo, é um lugar fantástico, né? Tudo no porão. Então o SAMU ele está apertado lá dentro do hospital. Então o SAMU eu vou mudar e vou mudar o CES. Depois a gente vai pensar um pouquinho mais nas próximas semanas o que dá para colocar ali. Mas eu acho justo a gente ocupar um espaço que foi pago com dinheiro de todo mundo e que é lindo e a gente está apertado em outros lugares. Então nesse sentido estou mudando. Então a ideia do prefeito ter continuidade na UPA com trabalho voltado à mulher, à saúde da mulher. Isso tem um projeto grande para isso, tem um projeto grande e tem um andamento para isso. A gente vai ver como é que anda daqui para frente. Então vou colocar essa primeira etapa, a gente vai ali para dentro, né? Vamos dar utilidade, um prédio ocupado ele não se deteriora. Tá? Então, nesse sentido. Muito se falou nos últimos meses a questão do relacionamento da prefeitura com as entidades aqui da cidade, né? Aquele documento deixou bem claro a situação que estava. Como é que vai ser o governo Pedroso com as entidades de Farroupilha? Nós agora, nos próximos dias, eu pessoalmente, junto a algumas pessoas daqui que são da prefeitura há muitos anos, nós vamos visitar todas as entidades. Nós vamos conversar pessoalmente com todos, nós vamos fazer o convite para a apresentação dos projetos na próxima semana. A gente vai visitar pessoalmente cada um e eu penso que não é nos dividindo. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que nós somos bons quando nos somamos. O ser humano não nasceu para viver individual. Nós somos coletivos. O lugar onde eu vivia, claro que era uma outra época, mas quando a mulher da casa de cima, lá da fazenda de cima adoeceu, me lembro que minha mãe mandou meus irmãos com a carroça buscar toda a roupa lá daquela casa e ela e a minha irmã lavaram toda a roupa daquela família. Lavavam e mandavam limpinha de volta. Havia uma cumplicidade, uma necessidade de se ajudar. Né? Então, eu acho que o ser humano tem que buscar isso. A comunicação moderna, essa coisa, nos exilou, nos fez com que a gente se separasse. Cada um é muito opiniático, recebe muita informação rápida e esquece do relacionamento. O relacionamento é a coisa mais importante que tem. Né? E nós precisamos e nós vamos prezar por isso, vamos de atrás, não tem nada perdido, não, o nosso povo é bom. Quanto às obras, todas vão seguir andando dentro do possível ou algumas vão ter prioridade nesse momento? A princípio, nós vamos trabalhar todas, né? Nós vamos ver como é que está o andamento, tem algumas que a gente está estudando ainda, tem coisas que já está em execução, muita coisa em execução, muita coisa começando, muita coisa já licitada, muita coisa com o dinheiro pronto para isso, então não dá para a gente parar, o tempo é bem curto que a gente tem aí, nós precisamos correr.
Pedroso, pelas tuas declarações a gente percebe a tua preocupação, pelo menos eu percebo, de devolver algo à cidade. Não sou eu, somos nós, palavras tuas. Eu quero a paz na cidade. A gente sabe que o momento ele é bastante delicado. Como é que pretende, juntamente com a tua equipe também, agora cruzar esse momento, enfim, não deixar obras paradas, porque toda a situação política do impeachment acaba causando uma certa ruptura, enfim, é um dos momentos tensos da administração, mas de que forma se pode sair desse temporal? Eu acho que cada pessoa tem um jeito, né, Leandro? Eu sou um cara mais comum. Eu sempre fui do bairro, não que isso torne a gente melhor, mas torna a gente mais comum, e os comuns sabem o quanto é importante o relacionamento, né? Então, eu não tenho problema com isso. A gente nós estamos trabalhando nossa equipe, eu vou conversar com os funcionários, segunda-feira eu começo a primeira rodada, bem de manhã uma turma, logo depois outra, depois a turma do SEAC, depois a garagem, nós vamos conversar com todos eles. A gente vai trazer uns palestrantes, pessoas de fora, para falar de vida, para falar de comunidade, para explicar para eles que nós não somos partes isoladas, nós somos partes de um todos, e todos precisam andar se a gente quer que o nosso lugar seja bom. Então, assim, muita conversa, muito respeito, muita humildade, muito receber, né? Muito conversar. Eu acho que se nós conversar, tem um verso de uma música que diz o seguinte: se os senhores da guerra sentarem ao pé do fogo, matearem ao pé do fogo, deixando o ódio para trás, antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz. Então, é isso que eu quero dizer: muito mate, muita prosa, muita conversa, e nós vamos avançar. Não tenho dúvida, nosso povo é bom, nosso lugar é bom, não tem nada perdido não, só vamos passar essa onda. Vamos passar essa onda e vamos embora. Se os colegas me permitirem mais uma questão, nós estamos num ano que comemoraremos 145 anos da imigração italiana. O Entrai será realizado em maio, e uma segunda pergunta também, a Expo Farroupilha aqui tem alguma definição? Qual é o desejo do Pedroso, se até esse período for o prefeito em exercício? O desejo é que tudo saia. É um ano festivo para a gente, é um ano lindo, é um ano que a gente está alinhado, que nós temos dinheiro, né? Daí tu vai dizendo que nós temos dinheiro, sim, nós temos um superávit bem legal, e que a gente vai estudar agora para aproveitar isso da melhor forma possível. Só que nós temos uma pandemia chegando que nos assusta. Portugal está parando as escolas, a Itália parou 100%, restaurantes e tudo. E isso a gente vai ter que analisar em seguidinha, gente. Nós temos que falar. Então, por isso aquela minha notícia do comitê, e os senhores estarão ligados nesses comitês, um comitê permanente de informação diária com horário marcado. Todos nós vamos ter que nos informar. É seríssimo o que está acontecendo com a gente. Então, eu não sei, né, Leandro? Baseado nisso, eu quero ser mais imediatista. Vamos pensar por aqui. Vamos por etapa. Vamos por etapa. São planos bastante ousados aqui, né? Queres implantar aqui na cidade. Tu já tinha comentado sobre isso. Tu vislumbra aí uma candidatura à prefeitura para o ano que vem? Eu quero te dizer que eu já pensei mais nisso, né? Mas tem sido muito duro para a gente. Tem sido muito duro para todo mundo. E nesse momento, eu não sou candidato a nada. Nesse momento, eu acho que Deus e a sociedade me deu uma tarefa importantíssima, que eu tenho que me concentrar nela todos os dias. Eu tenho que me concentrar nela. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Não tem volta pra gente, não tem volta. Eu tenho que fazer direito. Eu sei que é um momento eleitoral, que todo mundo fala alguma coisa, que tudo tem um pouco de interesse, né? Às vezes para mais, às vezes para menos, às vezes diminui, às vezes aumenta, que é normal. Mas eu tenho uma responsabilidade de agora em diante. Eu tenho que estar sereno, né? Porque eu sou nós e nós precisamos estar bem. O senhor, quando foi secretário de obras, acabou ficando com problema de saúde em virtude da grande carga de trabalho que tinha na Secretaria de Obras. Agora a carga é muito maior. Eu sou madrugador. Eu sou madrugador, né, Mileira? A gente eu levanto 5 da manhã. Eu levanto e não consigo acordar em outro horário. Às vezes descanso um dia e acordo às 5 da manhã. Eu digo, meu Deus, o que eu estou acordado às 5 da manhã? Estou acordado às 5 da manhã, uma praga. Não, a gente vai trabalhar dia e noite, né? Vai trabalhar dia e noite. Eu vou ter o horário do mate aqui, depois do horário da noite, que nós vamos ter um horário do mate que eu quero que todo mundo passe aqui. Todos os dias todo mundo vai passar aqui para dizer o que fez. Todos os dias todo mundo vai passar aqui para dizer o que aconteceu do dia.
Não tem. Nós vamos ter um horário do mate aqui que nós vamos matear junto e nós vamos entender o que aconteceu um dia e pensar o outro. Quem vai dar essas informações é o secretário? Todo mundo aqui, os secretários em especial, essas pessoas mais próximas que ajudam a administrar. Claro que não dá para ser aberto para todo mundo, eu vou ter um horário, mas todos, quem está na administração direta vai passar todo dia no lugar onde eu estiver, porque nós vamos conversar sobre o seu dia. Nem que seja para dar um abraço e dizer, olha, estou lá em tal parte, estou fazendo tal coisa, eu quero saber. Como está a sua relação com o prefeito Clayton Gonçalves? A minha relação com o Clayton sempre foi de respeito. Eu sempre soube qual é o meu lugar. A gente é diferente um do outro. Nós viemos de nicho diferente, nós somos pessoas diferentes. Né? Ele é um médico, um homem de uma inteligência rara. Um ser humano de um discernimento como poucos. E tem o jeito dele tratar. E eu tenho outro. Não mais especial nem menos. Já dizia Paulo Freire, não existe saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes. Eu tenho os meus saberes, né? E penso que meus saberes, nesse momento, é importante para a minha comunidade. Um novo layout aqui do gabinete que ele traz a cara do Pedro Pedroso. Não, ele não é um novo layout. Eu só joguei uns móveis para cá e eu quis trazer uma mesa que tem uma história enorme, tem uma história de uma empresa que fazia arte extraordinariamente bem. Né? Tem uma história de prefeitos, muita gente. O início de nossa cidade foi feito aqui, nessa mesa. Né? A primeira barragem, se ia ter o Banco do Brasil aqui ou não, se teria a Caixa Econômica Federal, qual é a rua que ia ser calçada, né? Se as carroças poderiam estacionar na frente do banco ou não, se os cavalos podiam ser atados lá ou não. Então, isso tem história. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Né? Nós precisamos olhar para trás, nós precisamos olhar para quem é base. E essa gente foi base para nós e nós precisamos olhar. Então eu trouxe um pouco dessa luz bonita, isso aqui para cá comigo. Por os dias que eu estiver aqui, vai me acompanhar. Essa mesa, ela estava onde? Ela estava num gabinete aqui por dentro, e passava despercebida das pessoas. E ela tinha deixado de usar pelo prefeito Clayton ou por algum outro prefeito? Não, eu acho que já vários prefeitos não usavam mais ela, né? Eu recuperei ela, não o prefeito Clayton, ela tinha outros, aqui quando a gente entrou tinha um outro layout, eram as mesas vermelhadas, uma coisa assim. Então eu catei ela, porque eu sempre olhei para ela e sempre gostei dela. Eu acho ela muito bonita, né? Eu acho ela muito bonita. Ele casou com esse outro móvel que já estava aqui, um móvel muito bonito. Olha de lá, tem um charme isso aí. Eu queria botar uns pelegos aqui, mas não deu. Olha meu velho ali, como é que era meu velho. Olha que charmoso que era meu velho. Meu velho, eu conheci meu pai só de bobagem. Né? Não que ele fosse melhor, mas o jeitinho que a gente era, daquele rincão onde a gente morava, os homens eram assim. Os homens eram assim. Meu pai era garbuzo ali, do tempo que podia usar o revólver na sua vida. É essa simplicidade que tu quer deixar como marca do teu governo? Esse é o meu jeito, né? Eu sou um homem de tradição. Eu acredito que as coisas, que nós não podemos perder o jeito de nossos pais, nós não podemos perder o sotaque dos nossos avós, nós não podemos perder o jeito do rincão de onde a gente vem, porque essa é a nossa identidade. A hora que nós perder isso, nós vamos ser só um número no mundo. Né? Eu penso que a gente tenha que ter o jeitão de nossos avós, o falar de nossos pais, o valorizar o rincão de onde a gente veio. Essa é a nossa essência, é isso que nos torna especiais. Né? O que nos diferencia de qualquer lugar é isso aí. Prefeito, sobre a UPA ainda, o senhor vai abrir lá o serviço do centro de especialidade e transferir o SAMU inicialmente, né? O prédio do CES hoje, se não estou enganada, fica em bairro, ele fica num bairro aqui, acho que Santa Catarina. Centenário. Ele é do município também, né? Sim, lá tem um posto de saúde. Não vai mudar, eu só vou trazer, ele está muito deslocado lá para cima, e é um centro o que é o centro de especialidade? O médico de família lá, quando ele te examina, ele te diz, olha, tu está precisando de um ginecologista, minha filha. Então eu vou te encaminhar para o centro de especialidade. Tu vai lá, a consulta é especial. Ô Pedroso, olha, teu coração está meio esquisito, precisa de um cardiologista. Vai ter lá. Né? Depois eu pensei ali, eu tenho algumas coisas que eu tenho que anunciar para
para vocês um pouquinho mais para frente. Tem algumas coisas bem legais para botar ali, que a gente pode trazer também, mas eu preciso de um tempinho mais para a gente se ajeitar para isso. E vocês já têm autorização do Ministério da Saúde, então, para ocupar o O prédio? prédio foi cedido para nós, ele tem que ser usado para a saúde, mas a gente lutou 3 anos por isso. A gente, foi uma briga que as pessoas não entendiam muito bem, havia uma crítica muito grande sobre, abandonaram, né, um elefante branco, mas na verdade não é, as pessoas não entendem. Uma coisa é estar aqui, outra coisa é estar do lado de fora, né, há uma diferença. Lá nesse prédio vai ficar o posto de saúde daí. Hã? Lá no prédio continua Posto de saúde, posto de saúde, sim. Bairro Centenário. Eu não fui visitar lá, Miller, eu vou visitar agora nos próximos dias para saber como é que está. Pedroso, sobre esse relacionamento teu que pretende deflagrar a partir desse momento com a Câmara dos Vereadores, né? A gente percebeu na reta final aí a base do governo bastante fragilizada. Você disse que vai conversar com todos os vereadores, não precisa agendar, é só chegar aqui que você vai recebê-los. Tu vais trabalhar também para recompor a base? Qual vai ser o teu trabalho na Câmara de Vereadores? Porque daqui a pouco poderá ter algum projeto de interesse do município em aprovar lá na Câmara e hoje talvez a base seja um pouco instável. A princípio, Leandro, não vou criar nada. Não vou inventar a roda, porque a gente tem, só para terminar o que a gente tem muito. Claro que vai ter projetos que são obrigados a gente mandar para lá, mas não é nada que eu não possa ir lá e pedir um espaço e explicar. Eu gostaria de ir à Câmara de Vereadores. Eu fui vereador, eu fui presidente da Câmara 2 vezes. Eu sei o quanto o vereador é injustiçado. O pessoal diz, mas o vereador e os vereadores. O vereador é essencial para o processo. Ele é o filtro. Se a Câmara de Vereadores não existe, o prefeito é um rei. O prefeito obedece regras, ele tem que obedecer. O vereador pode pensar do jeito que ele quiser pensar, ele representa uma parcela da população e ele pensa parecido com aquela gente que se identificou com ele. Então, eu não tenho problema. Quanto à base, a gente tem conversado, eu tenho conversado muito com os partidos que são da base aqui. Eu tenho dito para eles, eu sou a construção coletiva de cada um de vocês. Né? Nós não podemos nos dissociar. Eu não tenho interesse em dissociar isso. Eu tenho interesse em que a gente continue sendo nós todos. Nós administramos com a opinião de todo mundo. Então eu tenho pregado a isso. A gente vai reconstituir, não tem problema. Eu tenho conversado com todos. Ontem recebi a visita do Fernando, que é o presidente da Câmara. Ele veio aqui me dar um abraço. O Fernando é uma pessoa muito boa. A gente sonhou muito junto. A gente trabalhou muito junto, teve campanha que nós éramos 5, 6 dentro de um ônibus, eu dirigindo o ônibus e 30 bandeiras por lá de fora do ônibus, assim abanando, parecia que nós íamos com a delegação de 100 pessoas em direção ao bairro e nós éramos 5, 10, 8, né? Então a gente tem uma história muito bonita de sonho junto, de uma luta muito bonita. Então o Fernando esteve aqui, a gente conversou calmamente e vamos trabalhar. O Fernando, enquanto eu estiver aqui, o Fernando é o vice, né? Então, o vereador Fabrício Cristo, que esteve presente, ele poderá estar abrindo caminho para o PSB? Olha, eu não sei. A gente não pensou nada sobre isso e não tem especulação nisso. O Fabiano é uma pessoa boa, um homem de palavra e de posição. Sempre respeitei as pessoas que têm posição. E ele é bem-vindo em qualquer lugar, não tem problema, tenho certeza, aqui ou qualquer outro partido quer receber o Fabiano. A composição da próxima chapa que vai concorrer, o senhor disse que por enquanto não é candidato, mas deve manter a dobradinha PDT-PSB? Como que está a discussão disso? Eu vou te dizer o que eu entendo como vamos usar o termo que tu usou, uma chapa. O que eu entendo que é uma chapa forte, é aquela que vem pelo convencimento de todas as pessoas que eu idealizo. A hora que nós sentar todos para discutir, eu abrir mão para ti, tu abrir mão para ela, e tu convencer que ele tem que ser, e ele se convencer, e nós todos nos convencer, e convencer os nossos, e encantar nossas pessoas, nós elegemos ele. Agora, se eu escolher que vai ser tu, e não avisar vocês não concordar que vai ser ele, não tem sucesso. Então, eu entendo que o sucesso de uma eleição, ela está baseada no convencimento, no encantamento de quem vai fazer campanha. Eu não posso fazer campanha para quem eu não acredito, eu não posso fazer campanha para quem não me encanta. As pessoas têm que me encantar. Então, penso que tem que ser isso. Então, o que eu quero dizer com isso?
esses nomes são, os nomes que estavam colocados são nomes importantíssimos para nós, até pode ser, mas a liberdade, e não sou eu que diz, é os partidos que decidem isso, mas no meu entender é o convencimento do grupo que determina qual é o candidato. Para finalizar da minha parte, depois não sei se os outros colegas têm alguma coisa, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para que a comunidade, a carinho da comunidade, aí, para esse momento difícil. Quero pedir paz, quero pedir que a gente olhe para frente. Eu quero pedir que ninguém vem para cá, nenhuma pessoa vem para cá querendo mal de ninguém. Ao contrário, a gente vem trazendo sonhos seus e de muita gente, Eu sou o resultado do sonho de uma parte importante de minha comunidade e eu sou um homem honrado e nós vamos terminar da forma como começamos, de cabeça erguida, planejando e sonhando um mundo melhor. Desculpe, viu? Eu tenho mais uma questão de ordem mais prática. A senhora disse que pretende suspender ou cancelar, acho que é cancelar a compra do software da área da saúde. Nós, a hora que tu chegou ali, a gente já tinha falado sobre isso. Na verdade, nós paramos muitos contratos. Paramos para análise, aquilo que eu já te falei. E nós, dois em especiais, nós vamos fazer um trabalho muito sério. O software não tem mais porque a gente querer. O Dr. Cláudio já tinha parado, ele instaurou uma auditoria para saber se tem possíveis falhas. E o Tribunal de Contas também já determinou que ele parasse. Então, o software, nós vamos esperar o desenrolar jurídico dele e a nossa ideia do ressarcimento desse dinheiro, se isso for possível. Vamos ver juridicamente, não dá para a gente falar muita coisa porque a gente precisa, tudo envolve direitos e deveres, né? E a parte da instalação, porque muita coisa já estava num processo de instalação nos computadores da prefeitura. Só que o software é uma coisa complicada, nada é palpável, né? A gente tem uma dificuldade enorme em entender o que está sendo instalado e o que não está sendo. Então, não cabe a mim dizer isso. Eu tenho uma preocupação. Quem está aqui no meu lugar, não consegue ler tudo. Então, tu tem que te cercar, tem que ter gente. E eu não quero uma pessoa que não seja um assessor. Um assessor é aquele que diz, não dá para te fazer isso. E quem não é assessor, às vezes facilita e vai e faz. Então eu preciso de assessores, não de outras pessoas. Na segunda-feira o prefeito colocou também, o prefeito Clayton na época, colocou o problema de que o município poderia ficar sem software para gerenciamento da área da saúde caso não tivesse andamento esse processo a partir de maio, quando se encerra o atual contrato. Vocês vão fazer algum aditivo? Já tem alguma definição? É muito preliminar ainda, mas o que eu ouvi da minha equipe? Que caso seja judicializado essa etapa, por ser judicializado e por estar trancado, vai, quem sabe, haver uma forma de a gente aditivar e continuar por mais algum tempo com o que já está, ou ter uma liberação para fazer então uma nova concorrência e adquirir um novo produto. Então, isso é muito prematuro eu falar qualquer coisa. Tenho dificuldade também em falar a longo prazo, e os senhores vão de convir comigo, porque a situação ela não é segura, né? A gente não sabe até quando. Eu estarei enquanto puder. O contrato do cercamento, quando se tem um novo parecer, se segue, se não segue? Nossa, é coisa de semana. Uma semana nós montamos equipes, nós estamos com equipes estudando e trabalhando. Isso eu não quero dizer que tem coisa errada, minha filha. Eu quero dizer que se dá para consertar alguma coisa, se dá para modificar algumas coisas. O que houve com esses dois contratos? Houve um furor social. Quem sou eu para não ouvir minha comunidade? Eu vou ouvir minha comunidade. A primeira coisa eu quero que pare com isso. Minha comunidade disse, não faça. Né? Então, essa é a visão.